uma grande alegria estarmos aqui todos reunidos para podermos conversar sobre um tema muito importante, que é esse de vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que foi um dos temas do GET. E o grande problema de ter que rever isso é que a gente tem que reduzir um estudo de 4 horas para algo em torno de 55 minutos. E, ao mesmo tempo, todas as técnicas utilizadas, reunião em grupo, fazermos atividade com as pessoas, fica transferida para uma atividade basicamente só, que é a gente está falando. Mas, pelo meu hábito de professor, eu não consigo só falar, eu gosto de ouvir. E então a gente vai, pelo menos, tentar recuperar a essência do diálogo, que é a grande característica da GET. Quando a gente, então, vê esse título, Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, a gente começa a entender que ele está chamando a cada um de nós para um sentido de responsabilidade. E uma responsabilidade em quê? Uma responsabilidade em que ponto? Uma responsabilidade que envolve a nossa participação nas questões, nas atividades de cunho religioso, mas não religioso no sentido de estarmos aqui, religioso no sentido de estarmos lá fora, e lá fora sermos as pessoas religiosas. Porque aqui é fácil, aqui é tranquilo, aqui a gente até por vergonha de ser mal visto, mal observado, a gente tenta ser bacana. Aqui porque a gente se sente constrangido, não pelo amor do Cristo, mas constrangido pelas questões sociais, a gente fica se olhando, será que eu vou ceder o meu lugar para alguém? Vou sentar à frente, mas chegar alguém com uma carinha de que não está enxergando legal, eu vou ceder a cadeira. A gente faz isso aqui porque aqui é fácil. Aqui ninguém nos olhará de maneira a nos constranger, porque o mundo constrange quem tenta fazer o bem, com um olhar assim, você está sendo bobo, porque você cedeu o seu espaço no ônibus, porque você cedeu o seu espaço na fila, porque você falou para a pessoa que o troco estava errado e devolveu o dinheiro a mais. As pessoas nos olham, que tolo. Aqui na casa espírita, não. Se nós não fizermos isso, aí é que vem o olhar. Que umbralino. Nossa, que pessoa ainda, né? Tão amigo do obsessor que não está nem fazendo nada para querer se melhorar. Então, há um constrangimento. Aqui, há um constrangimento das paredes. Lá fora, é o amor do Cristo que nos constrange. E a gente tem que entender o que nós, como sal, o que nós, como luz, podemos fazer, devemos fazer e temos que evitar fazer para que nós tenhamos, no mínimo, ao final do dia, a chance de tranquilizar a nossa cabeça sabendo, fiz o possível. Lembrando que o perfeito é amigo do feito. Não dá para a gente querer a perfeição hoje. Agora, ela é um alvo, ela é uma busca, ela é um dia a dia, mas ela não é a realização de hoje. Para hoje temos o feito. Para o futuro teremos a perfectibilidade, porque perfeito em realidade é apenas Deus. Nós outros somos aqueles que caminharão e, como o grupo da matemática gosta muito de dizer, Deus seria representado pelo número 1 e nós, como espíritos imortais, aquela dízima periódica 0,9. Encheremos um quadro de 9999999, mas nunca chegaremos ao 1, porque esse é Deus. E por quê? Por que ele é perfeito? Porque ele é Deus. Mas isso é uma resposta muito rasa. Nós não conseguiremos entender diferente. E porque a gente não consegue entender a perfeição, temos que entender a nossa imperfeição, para que na nossa imperfeição a gente se dê o direito, porque é um direito, sermos sal da terra e sermos luz do mundo. Quem aqui tem pressão alta, fique tranquilo, porque esse sal, ele não contaminará. Até porque eu tenho pressão alta. Aqui. E a luz também não ofusca, né? E a luz também não ofusca. Função do sal na vida. É interessante que quando eu estava me recuperando, um mês e pouco após o fenômeno infarto que eu tive na minha vida, que foi uma grande alegria, digo isso hoje. Nos dias, não.
E aí, um dia eu estava passando mal e liguei para o meu médico, achando que estava tendo de novo uma outra coisa. Aí ele perguntou para mim, Marcelo, você está comendo sal? Doutor Domingos, como é que eu vou comer sal? Eu infartei, tarará. Você tem que comer sal. Mas, doutor, eu querendo dar uma lição para o médico, mas, doutor, eu passei mal, eu infartei, o sal... Eu sei disso, mas você tem que comer um sachê de sal no jantar e outro no almoço. É a tua medida. Aí eu passei a fazer isso, e aquele mal-estar que eu tinha, que eu achava que era um infarto novo, na verdade era falta de sal. O sal, na medida certa, ele é fundamental. Em excesso ou em falta, é o problema. Então, temos aí a função do sal. O Berto Roden, ele fala disso para a gente. O sal, como é sabido, tem diversas aplicações na vida humana. Serve para preservar da corrupção as substâncias alimentícias. Serve também para dar sabor aos alimentos. Com um pouco de sal, a comida se torna saborosa. Com muito sal, se torna intragável. Aqui temos um paralelo entre o símbolo do sal material e o simbolizado do sal espiritual. Afirma o mestre que seus discípulos devem ser no mundo espiritual o que é o sal no mundo material, fatores de preservação moral e de sabor espiritual. Ou seja, o grande objetivo da gente ser sal é levar sabor à vida. Mas a vida de quem? Inicialmente a nossa. Depois, expandir isso para os que estão mais próximos, para posteriormente levar isso à frente para aqueles que estão mais distantes de nós. Mas todo o processo, todo o trabalho, ele começa a partir da nossa mudança, da nossa alteração da percepção do mundo. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, ninguém fará pela gente. E por que ninguém fará pela gente? Porque ninguém sabe a quantidade de sal que cada um de nós pode comer. Ninguém sabe a quantidade de sal que cada um de nós pode suportar. E ninguém sabe o quanto de sal nós conseguiremos ser. Por isso, temos que ter um cuidado muito grande quando observarmos o outro e falarmos, mas olha, tem que ir na casa espírita todos os dias. Opa, eu estou lá, eu não sei se eu consigo. Eu vou hoje. Que bom que você veio na casa espírita. Olha, você tem que ir na missa de segunda a sexta, às 6 da manhã. Não, eu só vou poder ir às 4 da tarde da terça-feira. E se criticarmos o outro, porque ele não faz o que a gente acha que é o sal, que tipo de ação a gente vai estar também desenvolvendo no coração dessa pessoa? O que é ser insosso? E por que isso? Porque é feita essa colocação. Se o sal não salgar, ele fica insosso e, consequentemente, ele tem que ser jogado fora. Eu não coloquei todas as passagens do Evangelho, porque isso vocês têm que fazer, vocês têm que procurar. E eu trouxe aqui apenas a discussão para que a gente possa melhorar a nossa capacidade de entender. O espírita, ele tem que ser um pensador livre. E a gente traz aqui as reflexões de espíritos que levaram esse assunto à frente já há muito mais tempo, para que a gente reflita. O que é ser insosso? Insípido, que não tem sal nem tempero, refeição insossa, tipo comida de hospital. Disse da pessoa maçante, tediosa, monótona, vizinho insosso. Aquele vizinho que você bate na porta, fulano, você tem um copo d'água? Ah, não tenho não. Fulano, você pode me emprestar isso aqui? Ah, acabei de emprestar para outra pessoa. Mentira, está dentro da casa. É aquela pessoa que tem aquela má vontade, que não consegue ir à frente com os seus projetos de vida. Diz-se da parede ou muro que foi construída sem argamassa, não tem sustentação, não se sustenta. Qualquer esbarrão, aquilo cai. Que não tem sal nem tempero, algo ou alguém sem graça. Quem é desinteressante? Vida sem superações. Uma vida insossa, imagina, a pessoa acorda, vai fazer o que hoje? Nada. Vou almoçar. E depois do almoço? Vou repetir o que eu fiz de manhã. Nada.
depois do lanche da tarde, e aí agora? Vamos fazer o quê? Ah, estou muito cansado de fazer nada. Que vida triste que essa pessoa tem. E olha, eu não estou falando de uma realidade de outro país, de outra cultura, realidade de outras pessoas, de outras expressões religiosas. Falo para nós, falo de nós. Ah, mas aquela preguicinha, tudo bem? Tudo bem. Domingo de manhã, pô, que legal a preguicinha. Tudo bem. Mas será que é necessário ter preguiça toda hora, todo dia? Percebe que a vida vai ficar sem graça. A gente não vai ter a graça de viver a vida. Se, porém, o sal se tornar insosso, com o que se salgará? Olha só que interessante esse texto que o Sérgio Luiz tem no Código do Monte. Uma pessoa pode ser bonita e atraente, mas se não tiver virtudes, é uma pessoa insossa. É a pitada de espiritualidade que faz a diferença no trabalho, no lar e nos relacionamentos. Uma casa pode ser ampla, moderna, confortável, mas se não tiver evangelho no lar, se torna fria e vazia. O vazio da modernidade é a falta de sal no alimento da existência. Devemos ser pessoas com sabor. Vamos agora, usando a técnica do cochicho, conversar com o colega do lado. Qual é o sabor que temos? Qual é o sabor que temos? Tem dia que está azedo. Tem dia que está azedo. Mas, olha, reconhecer isso é fundamental, Edson. Sabe por quê? Porque o dia que eu estou azedo, eu não sirvo para querer nem salgar, nem adoçar. O dia que eu estou azedo, não está legal. Né? O dia que eu estou azedo, é um benefício para a humanidade eu me isolar. Por quê? Se eu, feliz e alegre, falo alto, imagina eu azedo com raiva. É insuportável, então. Mas nós temos que ter essa noção. Fala, querido. Sim. E aí, depois vamos pegar essa sua ideia. Até porque o sal, numa pequena quantidade, ele adocica. Exatamente. E ele colocado na quantidade certa no doce, ele preserva o doce e não salga o sabor. E ele vai sobressair, porque é uma das funções do sal, sobressair o alimento, porque ele abre, aí entra a biologia, né? Ele abre umas papilas gustativas que nós temos na língua, e ela ficando mais aberta, ela capta melhor o sabor das coisas que estão na nossa boca. Devemos ser pessoas com sabor. E aí pensarmos, qual é o sabor que eu tenho para a vida? Qual é o sabor com que eu marco a vida alheia? Qual é o sabor que eu desenvolvo nas minhas relações? Qual é o meu sabor? Pensar nisso é muito importante. O que é ser impalatável? Resultado do excesso de sal, muito salgado. O que não agrada ao paladar, de sabor, gosto ruim, intragável, intolerável. Comida impalatável, relacionamentos abusivos e tóxicos. O que não se pode, nem se consegue suportar, inaceitável, insuportável, capaz de causar repulsa ou repugnância. Será que o nosso sabor é esse? Entende? Porque a gente, às vezes, querendo salgar, a gente torna aquilo impalatável. A gente, às vezes, querendo elogiar, torna aquilo algo ruim. A gente, às vezes, querendo fazer com que isso seja bom, a gente inviabiliza a realização daquilo. Anos atrás, muitos anos atrás, a ex-minha esposa grávida foi experimentar uma roupa, e aí eu estava na loja junto com ela, e eu tenho uma boca gigantesca e falo muito alto. Aí vem uma senhora
mais gordinha, perguntou para a vendedora: ah, será que essa bermuda cabe em mim? Eu, essa criatura, falei: cabe sim, minha esposa está gordona, cabe nela. Aí eu falei: caraca, quando eu acabei de falar isso, ela lá do vestiário berrou: Marcelo! Aí eu, ih, caramba. Repulsa, repugnância. Que aquela senhora deve ter me olhado e me estragou umas 3 encarnações. A partir dessa, em função da raiva que ela teve direito. Ela teve direito de ter raiva, porque ela foi magoada. Eu é que não tinha o direito de, querendo ser gentil, porque até para ser gentil, a gente tem que saber. Porque senão a gente acaba, estraga, a gente faz com que o outro fique numa situação ruim. Então, até quanto a gente não torna a nossa vida impalatável na relação com o outro? Porque a gente está habituado com a gente. Nós estamos habituados com o nosso reflexo no espelho. Mas o quanto que nós tornamos impalatável ao outro o convívio conosco? Porque a vida é uma regra de mão dupla. E eu observo e vejo muito no outro aquilo que, em realidade, no outro incomoda a mim. E se aquilo que eu vejo no outro é o que incomoda a mim, é porque há uma similaridade, se não de intenções, mas na base da ideia. E aí, se eu acho que alguém é muito chato e me coloco numa posição, eu sou espírita, estudo, vou falar educadamente para essa pessoa que ele é chata. Olha, eu acho que é importante você mudar o seu comportamento, mas quem tem que mudar? Ambos. E talvez o outro não seja tão chato quanto parece. A culpa da feiura não é do espelho. A culpa do outro ser chato não é a impalatabilidade dele. A gente tem que ter esse cuidado para que nós não venhamos a querer estar na situação do juiz, do advogado e daquele que executa. Temos que aprender que cada um de nós está vivendo um momento e o quanto tivermos de sabor é o que nós vamos impressionar o outro. Por isso que a reflexão, qual é o meu sabor, ela é algo do dia a dia. Por quê? Porque eu sei o que eu estou impressionando no outro, o quanto que eu estou marcando no outro. Até porque, como tem aquela música antiga, que a gente canta com as crianças, nem sei se hoje em dia cantam mais, quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 voltados para mim. Por isso, nós temos que aprender a apontar assim, olha. Porque aí não volta dedinho para a gente. Aqui, ó, fulano está errando, hein? Porque se eu faço assim, olha. Mas quem de nós tem moral de fazer isso e apontar o erro do outro? Essa é uma reflexão do dia. O risco do sal em excesso. Isso daí é muito importante, porque às vezes a gente acha que colocou aquele sal e é muito complicado. Eu aprendi muito nesses programas tipo MasterChef, que sal a gente não tira, sal a gente coloca. Se errou a dose do sal, acabou, aquilo vai ficar horrível. É preferível colocar menos e depois acertar do que depois que está feito com o sal em exagero, você perder o gosto daquilo. Os que se afastam do convívio mundano, segregando-se entre 4 paredes, por mais que se sacrifiquem, passando toda a existência em orações ou cilícios, na suposição de assim alcançarem a purificação de suas almas, não passam de refinados egoístas, porquanto buscam apenas a própria salvação. É uma frase dura. E quando eu li essa frase na preparação do estudo, eu fiquei chocado do ponto de vista de quanto que a gente pratica esse hábito.
não passam de refinados egoístas, porquanto buscam apenas a própria salvação, esquecendo-se da solidariedade e do sentimento de fraternidade que deve vincular todos os filhos de Deus. Usado em demasia, o sal torna os alimentos intragáveis. Semelhantemente, há certos tipos de cristãos que, por exagerado puritanismo ou excesso de religiosidade, tornam a vida espiritual lúgubre, enfadonha, detestável até. Eu fico imaginando que a gente, antes de assumir a nossa posição de espíritas e, consequentemente, conhecedores da verdade da vida, do ponto da imortalidade, da evolução, do conhecimento das reencarnações, todos nós ríamos, contávamos piadas, fazíamos um monte de gaiatice, aí a gente vira religioso. Como se virar religioso fosse uma obrigatoriedade de você colocar uma roupa lúgubre e acabar com a felicidade da vida. Eu fico pensando, se agora a gente tem a noção, a informação e o fato de que nós somos imortais, o motivo da alegria tem que ser muito maior agora, e não antes, quando a gente supunha que morreu, acabou. E não antes, que a gente achava que aquela pessoa era uma pessoa chata, sem entender os motivos reencarnatórios da lei de causa e efeito, vinculada à lei de amor, de justiça e de caridade, que me faz conviver com os outros para que todos nós aprendamos. Se eu hoje em dia sei disso, o meu motivo de felicidade hoje é muito maior do que quando eu acreditava que morreu e acabou. Mas a gente acha que ser religioso é vestir uma capa de uma seriedade que nós ainda não temos. E por que nós não temos? Porque não evoluímos a isso. E até porque a gente confunde seriedade, que tem que ser entendida como compromisso, com a seriedade que significa ser uma pessoa taciturna, que não ri de nada, que pode passar a coisa mais engraçada sem gerar ofensa a ninguém, e a gente fica assim, não achei graça, porque esse filme é tão primitivo, nossa, eu não vou nesse show desse comediante, porque ele fala um palavrão e eu já não tenho mais essa condição de suportar isso. Eu fico imaginando os espíritos superiores, quando vão nas zonas umbralinas, o que eles suportam? O Cristo, quando esteve convivendo conosco, o que ele suportou? Senhor, quantas vezes tenho que perdoar meu irmão? Já te falei, cara. Ele fez assim? Não. 70 vezes 7. Senhor, eu tenho que pagar o imposto? Ô, meu amigo, eu estou aqui, eu sou o Cristo, me perguntar de imposto. Não, o que ele falou? Vê a face da moeda, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E a gente se acha tão superior que não quer conviver com quem é apenas um pouco menos do que nós. E o Cristo, que é muito mais do que nós, conviveu conosco. Ainda foi crucificado, porque foi o sabor que nós demos à vida dele. Foi esse sabor nosso em relação ao Cristo que nós imprimimos na relação com ele. Aí hoje em dia a gente vem para a casa espírita e fica assim pensando, aqueles que crucificaram Jesus, mas aqueles quem? Nós. Então, nós salgamos o Cristo. Mas aí vem aquilo que a Malu falou e que o Edson disse. Ele era tão doce que o nosso sal não tornou-o impalatável. Pelo contrário, ele é tão palatável que mesmo com todo o sal que a gente derrama nele ao longo das múltiplas existências, ele continua sendo o alimento que nós queremos no nosso dia a dia. Ainda bem que a gente não estragou Jesus. E ainda bem que ele nos melhora a cada dia. Continua ainda o texto. São os tais para quem tudo é escândalo, pecado e abominação, que a si mesmos infligem uma série de regras, disciplinas, controles e exames de consciência que atingem as raias do fanatismo, chegando ao absurdo de não se permitirem a menor alegria
o mais ingênuo comprazimento, com receio de, com isto, estarem ofendendo ou desagradando a Deus. Pobres criaturas, não distinguem o abismo que medeia entre a dissipação e os prazeres honestos, entre a libertinagem desenfreada e a gloriosa liberdade de espírito, indispensável ao pleno desenvolvimento de suas faculdades. Carregam demais no sal. Aquela pessoa que quando vai visitar uma criança recém-nascida, todo mundo feliz, aqui, olha, eu fiz uma lembrança, aquela pessoa vai, é um espírito imortal que reencarnou para cumprir a sua lei, as suas regras da vida, e que, em função disso, assumiu um corpo com roupagem feminina ou masculina. Aí você fica assim, que chato, não vou convidar. Aquela pessoa que quando o bebezinho faz 1 ano, ao invés daqueles brinquedos coloridos, vou dar a coleção de Kardec. Porque eu estou auxiliando na evolução desse espírito. Mas peraí, aí a criança de 1 ano e 3 dias vai babar em cima do livro, vai rasgar. Percebe? Carregam demais no sal. Não dá para a gente tentar ser o que nós não somos. A gente tem que ser a cada dia um pouco melhor do que as pessoas que fomos ontem, preparando o nosso coração para sermos melhores amanhã. Mas eu não consigo dar um salto de qualidade, e eu digo de mim, não digo de vocês, mas eu não consigo dar um salto de qualidade que hoje eu durma Marcelo e amanhã já acorde Cristo. Não tenho essa condição. Se alguém, o Mauro como presidente, falar para mim, Marcelo, eu descobri um jeito maravilhoso de nós evoluirmos. Ah, qual é, Mauro? Todo mundo fazer uma crucificação. Trouxe aqui uns pregos, sobrou madeira da obra. Deita aí. Falei, é ruim, hein? E vou sair fora. Mas eu vou falar, olha, crucificação eu não suporto. Mas se tiver uma vassoura, se tiver alguma outra coisa que eu possa fazer e que eu saiba fazer, eu vou fazer. Mas eu não posso carregar demais no sal. Sabe por quê? Eu vou ficar frustrado. Na hora que eu vir aquele pregão, encostando aqui, um cara com um martelo me olhando, falar, parou, acabou a graça, não tem mais. E eu vou me revoltar tanto que aquilo que poderia ser útil para mim se perde. Por quê? Porque eu não tenho condição de aproveitar aquela lição. Eu soube aproveitar o infarto, está na minha condição, outra coisa não. Eu não tenho moral para ter uma doença mais séria. Qual é a medida do sal? Que susto! Como se sabe, o sal é um elemento de grande utilidade, pois serve para dar sabor aos alimentos, assim como para preservá-los, evitando que se corrompam. Dizendo serem os cristãos o sal da terra, quis o mestre significar que eles devem ser no mundo fatores de gozo espiritual e de preservação moral. Não é para a gente tomar conta da vida do outro. Cada um toma conta da sua vida naquilo que pode e deve fazer. Eu tenho que tomar conta da minha vida para que eu possa ser o mínimo de sal possível para poder estimular alguém a também ter aquela mesma medida ou quantidade de sal, se for da vontade da pessoa. Porque eu não posso impor isso a ninguém. Melhor, poder eu posso, mas eu não devo. É diferente. Quando eu entendo que eu posso, mas não devo, eu começo a entender que eu tenho sal, mas não devo salgar a comida do outro. Eu posso? Posso, mas devo? Não. Se eu não devo, não faço. O problema é que a gente interrompe a frase no meio. Eu posso.
e não completo. Eu devo. Como a gente para no eu posso, a gente, ao invés de ter a interrogação, a gente bota a exclamação. E a gente lê, eu posso. E aí salga. E aí no que salgou, estragou tudo. Para que o sal exerça as suas propriedades, mister se faz, seja misturado às substâncias alimentícias, penetrando-as. Sem isso, nenhum efeito pode produzir. Assim também é pelo contato pessoal, pela convivência com os homens aos quais desejamos beneficiar, que haveremos de infundir-lhes princípios salutares e salvadores. Não adianta eu botar sal no prato achando que vou salgar a comida. Não adianta eu ter o sal no saleiro achando que só o fato dele estar ali à mesa vai fazer com que a comida fique gostosa. Eu tenho, como é dito aqui por Rodolfo Caligares, que misturar o sal ao alimento. Eu tenho que me misturar para que o sal que eu sou possa servir de estímulo ao outro. Eu tenho que deixar que o outro, que é sal, se misture à minha vida para que eu possa me temperar melhor. Quando a gente passa, às vezes, lá pela Calçada da Fama, e tem os companheiros da Lídia Evangélica berrando no meio da rua, pregando, a gente tem aquele pensamento, nossa, que pessoa chata, né? Está aí perturbando, berrando, eu estou querendo falar aqui no telefone celular, e essa pessoa está aqui berrando do meu lado. Já pararam para pensar o quanto de preocupação que ele tem com a nossa alma imortal? Ele não está fazendo isso porque ele quer plateia. Ele está fazendo isso porque, na concepção dele, ele não quer que nós nos percamos. Ele quer que a gente possa ter a chance de contribuir positivamente para a vida dentro de uma visão deles. Eles carregam no sal? Em um momento ou outro, sim. Mas, em compensação, olha que tranquilidade. O dia que eu estiver na lama de sofrimento e tiver um grupo desses pregando, eu sei que eu vou poder me chegar a eles e pedir ajuda. Há um grupo de evangélicos, não me lembro agora em qual estado do Brasil, que faz plantão numa ponte para evitar que as pessoas se suicidem. E tem evitado muitos suicídios. Isso é de uma utilidade incrível, porque você dá uma chance para alguém pensar e retemperar a vida. Quando eu morava lá em cima na Cascata, de vez em quando vinham aquelas pessoas fazer pregação na porta, batia na porta, queria saber qual era a minha religião, e dava livrinho. Às vezes eu estava todo atolado, fazendo um monte de coisa. Batia na porta, eu pensava assim, eu acho que vou fingir que não estou em casa. Olhava assim pela frestinha da janela, por trás da cortina, ficava pensando, caramba, está um sol terrível lá fora. Essas pessoas preocupadas com a minha alma. Não é justo, porque se fosse eu a estar lá, eu ia querer ser recebido, no mínimo, com um sorriso no rosto. Aí não porque eu seja bom, não sou, mas é porque eu estou fazendo algo que eu quero que façam comigo. Pois não, posso ajudar? Ah, olha só, eu agradeço muito, mas eu já tenho uma religião. Mas como que vocês são importantes? Olha só, continuem assim. Pronto. Mas simplesmente se negar? E se um deles fosse o Cristo travestido de evangélico para testar a minha fé? A gente quebrava a cara. Sendo o dever primeiro de todo cristão amar o próximo como a si mesmo, cumpre, pois, nos acheguemos aos que precisem de nós, auxiliando-os, esclarecendo-os, consolando-os e servindo-os por todos os meios de que possamos dispor, a fim de que, por nosso intermédio, venham a sentir a inefável presença divina em seus corações. A gente acaba, sem querer, sendo a representação de Deus naquela hora para aquela pessoa. Mas não a representação de um Deus que eu tenha na minha concepção, mas a concepção de Deus que aquela pessoa tenha.
E se eu disser, olha, eu te ajudo, mas tem que ser espírita, será que eu estou sendo verdadeiramente cristão? Não. Eu te ajudo, mas você tem que ir lá no Delina Amorim. Agora tem o anexo, eu prefiro chamar de expansão, é mais chique. Anexo é muito pobrinho, né? Expansão, olha que chique. Dá até para vontade de a gente botar uma escada rolante, colocar uma esteira rolante, porque é uma expansão igual do shopping. Anexo, né? Parece, fazer um anexo. Não, uma expansão. Estamos expandindo os nossos horizontes pela doutrina espírita. E não anexando. Anexar parece só que a gente conquistou alguma coisa e trouxe para a gente. É uma expansão. Aqui na expansão há um espaço maravilhoso. Mas e se nós só fizermos coisas nos dias marcados? Eu posso chegar e propor para o Edson, para o Mauro, posso falar com a Inês, olha, a gente pode ocupar uma sala para fazer, estabelecer aqui um consultório dentário? Porque eu sou dentista aposentado, fechei meu consultório e eu tenho lá um monte de aparelho que está estragando. Ninguém da minha família quis ser dentista, eu posso vir aqui e atender terça-feira à tarde. Eu estou sendo sal. Olha, eu sou psicóloga, eu tenho esse horário da tarde livre, eu posso vir aqui e atender voluntariamente as pessoas que estão necessitadas. Pô. Oi? O Walter vai ter que fazer mais um puxadinho. Mas entendam, há um espaço para ser útil, para que nós sejamos sal. E a gente perde a chance. E aí o sal fica sem graça, ele fica úmido, ele perde a capacidade que ele tem de salgar, e a gente reclama, poxa, nada na minha vida dá certo. Mas a gente faz a nossa vida buscar um rumo melhor? A gente, de fato, quer isso para nós? Ou a gente prefere ficar na condição de ficar reclamando todo dia, porque isso é ser insosso? Problema? Todo mundo tem. Não é novidade e não é uma coisa estranha a nós que moramos em um planeta de expiações e provas, em rumo a um processo de planeta um pouquinho melhor. Mas por que ele será um pouquinho melhor? Porque nós seremos um pouquinho melhor do que somos hoje em dia. Não será a morada dos espíritos superiores. Demoraremos muito a isso. Mas a gente pode tornar-se hoje um pouquinho melhor. E é o que devemos. Luz e obscuridade, que é o tema de Vós Sois a Luz do Mundo. O sal da terra, me parece que a gente consegue entender. Eu tenho que aprender a ser útil na medida que o outro consegue entender a minha utilidade. E eu não posso salgar demais, mas também não posso salgar de menos. Mas eu não posso colocar o sal da minha medida. Eu tenho que entender a medida do outro, para poder usar o sal naquilo que ele pode aproveitar. E mais, se eu coloco um sachê de sal em uma panela de 20 litros d'água para cozinhar 10 quilos de macarrão, não vai fazer diferença. Por outro lado, se eu coloco 1 quilo de sal para fazer apenas um macarrãozinho, só para eu comer de noite, isso vai fazer uma diferença enorme, mas uma diferença para pior. Temos que entender a necessidade do outro, e eu só entendo a necessidade do outro quando? Quando eu me associo, quando eu me misturo, quando eu estou próximo e desejoso de querer entender as reais necessidades do outro. Luz e obscuridade. A água, mas é luz? Por que ele está falando de água? Você errou o texto. A água é sumamente contaminável ou vulnerável. Só a luz é incontaminável, invulnerável, pode penetrar em todas as impurezas do mundo sem se tornar impura. Se eu pego um balde que eu recolhi lixo e jogo água ali para lavar, essa água vai estar suja. Ela vai se contaminar com o lixo residual que ficou no balde. Mas se eu pego esse balde sujo e jogo uma
acendo uma lanterna e jogo facho de luz ali dentro, eu vou poder desligar e a lanterna não vai ter o cheiro do lixo. E eu vou poder ligar e apagar aquela lanterna tantas vezes forem que eu não vou jogar lixo nos lugares. Ah, que bom, né? Eu quero ser luz, mas luz não lava o lixo. A água sim. Ah, mas a água contamina, mas depois eu purifico a água. Percebe que tudo tem uma motivação, tudo tem uma razão, e a gente tem que aprender a usar o que de melhor nós temos. Usar os nossos talentos. Eu não vou poder lavar nada com luz e não vou poder iluminar nada com água. Tenho que saber o que cada uma dessas coisas servem. Importância da luz. Iluminar, esclarecer, desvendar, servir para estimular o metabolismo nas plantas e garantir a produção de alimentos e fornecimento de gás e oxigênio. Isso é biologia, muito bom. Dissipar as trevas. Em excesso, ofusca a visão, desnorteia, gera desconforto, causa dor nos olhos. Imaginemos nós saindo daqui, fazendo aquela curvinha, tomamos passos, estamos muito bem equilibrados, vem alguém na direção contrária com aquele farol alto nos nossos olhos. Ah, irmão, muito obrigado, porque você está me fazendo estimular o sentimento de caridade, porque quando eu tiver que ser cego, eu saberei qual é o sentido da cegueira, porque você cegou os meus olhos agora. Vai com Deus, irmão. Não. Óbvio que não. A gente vai xingar, ou vai reclamar, ou não vamos falar, mas vamos pensar. A nossa reação vai ser aquilo que nós temos dentro de nós para reagirmos. E não diferente. E porque é não diferente, nós temos que ter cuidado, segundo aquela mesma ideia. Cuida para que a luz que há em ti não sejam trevas. Em excesso, ofusca a visão, desnorteia, gera desconforto, causa dor nos olhos. O Cristo fazia isso conosco? Não. E olha... Oi? Sim, mas a questão lá de Paulo foi para chamá-lo a uma necessidade dele cair do cavalo. Porque o orgulho dele, intenso, que era o grande motivo da cegueira dele, só a luz do orgulho só seria vencido com a luz da presença de um amor cristão. E ele se impôs. Caramba, essa luz venceu a luz do meu orgulho, venceu a luz da minha vaidade. Tem mais poder do que eu. Senhor, o que queres que eu faça? Olha, se o Cristo, que é o Cristo, não nos ofusca a visão com a sua luz e o seu amor, por que a gente acha que pode fazer isso com o outro? Percebam quanto que há de vaidade e de egoísmo. Olha, eu vim aqui hoje te visitar, mas é assim, é só hoje, tá? Porque eu tenho muita responsabilidade na casa espírita e eu não posso ficar perdendo tempo de estar lá, estando aqui. Estragou tudo. Eu quis ofuscar, gerei desconforto, causei dor nos olhos e pior, constrangimento e dor no coração. Então, será que nós temos toda essa luz? Importância da noite, sombra e escuridão. Ué, mas eu sempre ouvi dizer que trevas é um negócio horrível. Trevas é uma coisa. Sombra, noite, escuridão são outras. O que elas são diferentes? Trevas é a expressão da minha falta de moral. Noite, sombra e escuridão são fenômenos da vida. Momentos em que a gente está mais alegre, mais triste.
Estamos mais bem, menos bem. Estamos mais bem dispostos a fazer alguma coisa, estamos menos dispostos a fazer alguma coisa. Essa variação entre estarmos no ponto mais alto e no ponto mais baixo equivale a estarmos vivendo aquela velha montanha-russa emocional que nos coloca, ora lá em cima, caramba, consegui hoje fazer uma obra boa. Depois lá embaixo, como eu sou um pecador sem destino de felicidade na vida. E ficamos nisso. Até que a gente consegue equilibrar, e o equilíbrio, sabe o que é mais bacana? Ele equilibra por cima e nunca por baixo. Por quê? Porque a evolução nos leva sempre para cima, para frente. Permite o refazimento do organismo pelo sono e favorece a liberação de hormônios que não são liberados em estado de vigília. Mais um pouco de biologia. Refresca a temperatura ambiental. Está agradável à noite, a gente pode abrir as portas, abrir janelas, está entrando um ventinho fresco, gostoso, a gente se sente bem. Mantém ativo o ciclo circadiano. Isso, para gente que é da biologia, isso é um barato. Para quem não é, fica assim, nossa, ciclo circadiano, o que é isso? Ciclo circadiano designa o período de aproximadamente 24 horas, sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres vivos. Variar, luz e ausência de luz. Luminosidade, ficarmos um pouco mais na sombra. Sendo influenciado principalmente pela variação de luz, temperatura, marés e ventos entre o dia e a noite. Tem dias que a gente está assim, com vento a favor. Caramba, a vida está uma delícia, nossa, está tudo ótimo, como eu estou bem. O vento acaba. Caramba, estou aqui perdido no meio desse oceano, água para tudo quanto é lado, não posso nem beber essa água porque ela é salgada, sal demais mata, que ela vai me matar. Eu estou variando, até que eu equilibre em cima. Mas eu tenho que reconhecer as minhas áreas de sombra. Eu tenho que reconhecer as minhas áreas de dor e de sofrimento. Para quê? Para que eu possa sair delas e almejar uma coisa melhor. O ciclo circadiano regula todos os ritmos materiais, bem como muito dos ritmos psicológicos do corpo humano, com influência sobre digestão, renovação de células e controle de temperatura do organismo. Em excesso, gera obscurantismo, afastamento e tristeza. Ah, está gostoso dormir no escurinho, né? Vou ficar mais um pouco. Mas já são meio-dia. Ah, mas está escurinho, está gostoso. Já são 3 da tarde. Ah, mas está muito escurinho, está gostoso. Abrir a janela. Não, não abre não, porque eu quero ficar no escuro. Percebe que a gente faz a escolha também pela escuridão, mas no pior do que ela representa, da tristeza, do afastamento, do obscurantismo. Uma fuga da vida, uma fuga das responsabilidades. Ah, hoje eu não posso ir porque não estou bem. Mas por que você não está bem? O que te fez hoje ficar mal para que você não esteja bem? O que fez hoje você, nas suas escolhas, porque esse é resultado de escolhas, o que você fez hoje na sua escolha que te deixou agora mal para você ir no local da sua religiosidade, de escolha, da expressão da sua fé? O resultado é o livre-arbítrio. A ação do homem iluminado. A lucidez e a luminosidade consiste na intensidade da nossa consciência divina, no plano da ideologia dualista em que se move quase toda a teologia e filosofia do Ocidente cristão. É difícil o homem convencer-se definitivamente de que a íntima essência do seu próprio ser seja idêntica à essência divina. Quando a gente se olha no espelho, alguém se enxerga e fala: eis aí um Cristo em evolução. Meu espelho está quebrado. Mas entenda que isso é um fato.
a mesma essência que tem no Cristo, tem em nós. O material espiritual do qual Jesus é feito não difere do meu. Mas o que difere? Que ele é muito mais velho, muito mais experiente, fez opções melhores que a minha. Mas eu sou um Cristo em evolução. É complicado entender isso quando a gente está com raiva. Quando alguém joga o farol alto na nossa cara, a gente vai recuperando as nossas trevas e vamos elogiando aquela pessoa. Naquela hora a gente esquece que Cristo tem evolução. Mas na hora da dor, Deus, sei que você me ama tanto quanto você ama o Cristo, e que se a nossa relação é uma relação capenga, é porque eu não tenho suficiente amor por você, mas me ajude, Senhor, me dando paciência. E o que ele faz? Permite que os problemas nos alcancem. Como é que a gente vai treinar uma coisa se a gente não tiver feito aquilo? Um corredor, para correr 100 metros rasos, ele corre quilômetros nos treinos. Um arremessador de peso, que joga no dia uma bolinha de ferro, lá com 4, 5 quilos, ele joga toneladas nos treinos. Mas para aquilo durar apenas o tempo em que ele pega a bola, gira, rola, 10 segundos define uma medalha. E a gente, que tem noção e compreensão da imortalidade, a gente reclama que não está tendo as chances de fazer a coisa boa. Será que não estamos tendo as chances, não aproveitamos as chances quando elas surgem para nós? Essa luz divina que em mim está, deve ser colocada no candelabro, como uma lâmpada, no alto de um monte, como um farol. Quem é remido do seu falso eu, pode ajudar os outros para se redimirem também. Por isso, deve ele fazer brilhar a sua luz, porque essa luz é a luz de Deus, que brilha através do homem, como através de um límpido cristal, no caso que o homem renuncie à opacidade do seu egoísmo e aceite a transparência do amor. É muito comum, né? A gente vai no estádio de futebol, com direito, na hora do gol a gente berra, a gente vibra, se o juiz marcou alguma coisa, a gente espera o VAR, enquanto o VAR não chega, a gente xinga. A gente faz isso sem a menor dor no coração. Mas a gente não ergue a voz na defesa daquele que necessita. Não vou falar nada, porque vão achar que eu sou meio bobo, porque eu penso assim. Vão achar que eu sou meio mané, porque eu estou com essa atitude diante da vida. Vão achar que eu talvez até seja mal visto pelos meus pares, porque eu não estou fazendo aquilo que todo mundo está fazendo. Mas e aí? Eu estou vivendo a minha opacidade ou quero alcançar a minha transparência? Eu estou pegando a luz, acendendo e colocando aqui debaixo, ou eu estou colocando em um ponto alto, para que ela possa iluminar a todos? É a minha escolha. E porque é minha escolha, eu não posso reclamar da vida. Por quê? Porque a vida ela é aquilo que eu faço dela. A ação do homem iluminado. Olha que bonito isso do Humberto Roden. O homem profano é impuro nos meios impuros. O homem místico é puro, longe dos impuros. O homem crístico é puro no meio dos impuros, assim como a luz é pura no meio das impurezas. A gente vai ficar no oba-oba? A gente vai se afastar da vida? Ou a gente vai encarar o problema de frente e vamos fazer o que é possível? O homem crístico é puro no meio dos impuros, assim como a luz é pura no meio das impurezas. O impuro, no meio dos impuros,
é geralmente ruidosamente social. Vamos fazer um churrasco hoje. Cada um traz 1 quilo de alguma coisa, alguém traz o sal, alguém traz as muitas cervejas, e aí é 1 quilo de carne para 20 pessoas e 200 litros de bebida alcoólica. É recriminável isso? Não sei. Eu faria isso? Não. Por quê? Você é bom? Não. Porque simplesmente não gosto do gosto amargo da bebida. Mas se eu gostasse, talvez eu estivesse lá carregando mais de 200 litros. Então a gente não pode. Ah, isso é um absurdo. Tomara que o carro quebre e ninguém consiga fazer nada. Eu estou jogando o quê para os outros? De novo, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, no tempo em que eu tinha idade para ir para a Comerd, então isso já se vai quase 40 anos, é uma vergonha admitir isso em público, sendo gravado. Eu estava vindo do ensaio, e aí, trânsito ruim, proximidade do Carnaval, Rio de Janeiro. E aí, o trânsito, e assim pensando, e como eu sempre falei muito alto, poxa, tomara que não seja um acidente, porque, coitado, alguém nesse período conturbado do Carnaval, aquele discurso pronto de espírita que tem muito mais orgulho do que verdade no coração. Porque estamos no Carnaval, se a pessoa desencarnar agora, coitado, trabalho para a equipe do Dr. Bezerra, conseguir adensar aquele papo todo. E falando alto. Aí, o trânsito foi, poxa vida, que coisa desagradável, tomara que não tenha morrido ninguém, eu já prevendo uma desgraça. Aí, quando nós passamos, era um bloquinho de carnaval. As pessoas felizes da vida, cantando, rebolando, batendo bumbo. E eu passei, e aí, né, inflamado, que absurdo. Eu preocupado que fosse um acidente, era um bloquinho de carnaval. Uma senhora atrás de mim, ainda bem que não foi acidente, foi só um bloquinho de carnaval. Aí aquilo vem assim, ó. Caramba! Se eu tivesse, primeiro de tudo, me calado, pensado apenas, só na reunião mediúnica da semana seguinte que eu ia tomar essa bronca. Mas ia ser um grupo menor de pessoas, aí, não, foi para mim não sei para quem foi, é para a gente falar para alguém. Mas ali naquela hora veio para mim. O impuro no meio dos impuros é geralmente ruidosamente social. O puro, longe dos impuros, é silenciosamente solitário. O puro, no meio dos impuros, é serenamente solidário. E aí voltamos. Qual é o gosto que eu dou à vida? Qual é o meu gosto para a vida? Vamos voltar aqui. Tem algum erro aí? Tem. Aonde? Isso. E por que ninguém falou? Porque eu fiquei quieta, mas eu vi logo de primeira. Mas assim, dá para entender. Aí vocês colaboram para que eu permaneça com o meu erro e volte para o umbral. Isso é errado. Aí eu começo a arrumar desculpa para dizer por que eu não falei. Não vou constranger o cara. Né? Estou na casa espírita. E o pobre coitado do conversador, ah lá que burro, não sabe nem escrever para, escreveu pata. Foi erro na digitação. Aí, como é alguém amigo, a gente desculpa. Mas se fosse alguém de outra lide religiosa, tá vendo? Fala que é mais Jesus, não sabe nem escrever. Se é analfabeto na letra do mundo, como que ele não se diz alfabetizado nas letras do espírito? Qual é o nosso sabor?
Qual é a nossa luz? Marcelo, Oi, querida. se eu tivesse colocado na hora, você não teria agora essa oportunidade. Olha, outra desculpa. Ok, Malu. Bom, espero ter sido útil. Boa noite a todos.